Vamos iniciar agora o nosso modelo de caso de uso, parte 2, destacando que a parte 1 nós tratamos do diagrama de caso de uso, e agora vamos ver o segundo artefato gerado no modelo de caso de uso, que é a descrição de caso de uso. Como apresentado anteriormente, um caso de uso é a especificação de uma sequência de interações entre um sistema e os agentes externos esses denominados de atores. Define parte da funcionalidade de um sistema sem revelar a estrutura e o comportamento internos deste sistema. Então, a estrutura interna será apresentada futuramente, justamente ela é desenvolvida por meio do diagrama de classes, e o detalhamento do comportamento interno do sistema ele é desenvolvido na etapa de projeto por meio do diagrama de sequência. Cada caso de uso é definido através de uma descrição textual, ou seja, nós temos dois artefatos no modelo de caso de uso, que o primeiro deles, apresentado na parte 1, que é o diagrama de casos de uso, e complementando o modelo, nós temos outros artefatos denominados de descrições de caso de uso, que é uma descrição textual das interações que ocorrem entre os agentes e o sistema. A UML não define nada acerca de como essa descrição textual deve ser construída. Então, há diversos estilos: numerada, livre, tabular. Vamos ver a seguir alguns exemplos. Então, o exemplo de descrição contínua. Então, nós temos o texto. Este caso de uso inicia quando o cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. E assim, simplesmente uma descrição textual contínua da interação entre ator e sistema. Temos a descrição numerada, que já dá uma noção de sequência, pela existência aqui da numeração, onde cada etapa ou ela é desenvolvida por um ator, um agente externo, ou pelo sistema. Então, temos então esse segundo exemplo aí de uma descrição numerada. E uma terceira forma é a descrição tabular. Então, nós temos aqui ações desenvolvidas pelo cliente e ações desenvolvidas pelo sistema. Então, o cliente insere seu cartão no caixa eletrônico. Por outro lado, o sistema apresenta a solicitação da senha e assim sucessivamente. Vamos então aqui adotar um modelo de uma boa prática utilizada no mercado. Então, uma descrição aqui numa primeira identificação do caso de uso. Posteriormente, vamos identificar os atores, ator ou autores envolvidos no caso de uso. Temos aqui uma pré-condição, algum registro que se queira fazer antes que o caso de uso seja iniciado, uma pós-condição, alguma condição a ser registrada pelo analista ao encerramento do caso de uso, e referência às regras de negócio, quais as regras de negócio que esse determinado caso de uso ele faz referência. Então, nós temos aqui os cenários possíveis: fluxo principal, fluxo alternativo e o fluxo de exceção. Lembrando que os cenários, então a gente sempre vai ter que adotar um cenário principal. Então, a gente imagina lá num torneio de futebol que o jogador vai bater um pênalti. O cenário principal é ele correr, bater e a bola, o gol, obter sucesso aí na sua batida de pênalti. Temos fluxos alternativos. O jogador ele bate, a bola bate na trave. Fluxo alternativo, ele bate, o goleiro defende. Outro fluxo alternativo, ele bate e chuta para fora do gol, ele perde o pênalti. E podemos ter também fluxo de exceção.
né, por algum motivo qualquer, a bola no deslocamento, ele bate no objeto qualquer e isso impede a entrada da bola no gol, né? Isso aí seria assim um exemplo de fluxo de exceção. Temos também para destacar que nessa etapa o analista ele vai ter que fazer um esboço da tela, né? Isso é uma boa prática, porque no ambiente compartilhado, né, contando com a presença de um web designer e atendendo a diferentes equipes, quem terá que definir quais os dados de entrada e saída do caso de uso é o analista que está desenvolvendo a aplicação. Então, uma boa prática é justamente nesse momento que o analista ele faça um esboço, né, da tela para que se possa ser visualizado os dados de entrada e saída do caso de uso. Vamos agora exemplificar então, né, a aplicação dessa documentação no estudo de caso. Então nós temos aqui um agente externo, um agente de viagem, temos aqui que ele está interagindo com um caso de uso chamado reservar voo, e esse internamente existe um desvio incondicional, né, que toda vez que ocorrer uma reserva de voo, será feita uma verificação da disponibilidade de assentos. Então esse é o entendimento aqui, né, do relacionamento entre casos de uso chamado include, ou seja, desvio incondicional. Então temos aqui reservar voo, caso de uso. O ator, no caso temos somente um ator, que é o agente de viagem. Temos uma pré-condição que o analista resolveu registrar, que o agente tem que possuir uma permissão de acesso. Uma pós-condição, lembrando que pré-condição e pós-condição não são obrigatórias. A gente poderia colocar, por exemplo, a pós-condição, ao final da reserva, o sistema deverá enviar uma mensagem para o ator, agente de viagem, informando dados, né, da reserva e um código de reserva. Então a gente poderia ser registrado isso aqui também como pós-condição, um exemplo. O desenho da tela, longe de ser a melhor tela para uma reserva de voo, aproveitando um exemplo pedagógico, né, para mostrar como é que se faz uso da descrição de caso de uso. Isso aqui é um esboço de tela, e esse esboço de tela ele vai justamente auxiliar na descrição de caso de uso. Então temos aqui então o fluxo principal. Esse é o cenário principal, é o cenário da normalidade, onde todos os passos eles são cumpridos de uma forma sistemática, sem nenhum fluxo alternativo. Então o cenário é adotado aqui que o agente vai realizar uma reserva para um cliente que está desacompanhado. Então esse é o fluxo principal. Então temos aqui o passo 1, o agente digita a matrícula do cliente. Em resposta, nós temos que o sistema valida esse cliente. Posteriormente, o agente seleciona a data da viagem, o sistema busca a lista de origens possíveis para aquela data. O ator, agente, seleciona a origem. Automaticamente o sistema busca a lista de destinos para aquela data e aquela origem. O agente seleciona o destino. Em função da data da origem do destino, o sistema busca uma lista de voos e disponibiliza para o usuário do sistema, no caso o agente. Então o agente ele seleciona o voo.
Como nós temos no diagrama de caso de uso um include, um desvio incondicional para o caso de uso verificar a disponibilidade de assentos de voo, né, ocorre esse desvio. Isso aqui é um outro caso de uso que deverá ser descrito em um outro caso de uso, fora do contexto dessa descrição. Resultado disso, o sistema mostra os assentos disponíveis para a reserva. O agente, então, seleciona o assento. Ele não informa a quantidade de acompanhantes, porque, como foi dito, o cenário principal é o cenário da normalidade, do fluxo principal. É um cliente fazendo, é o agente fazendo uma reserva para um cliente desacompanhado, está só. Posteriormente, o agente confirma o pedido de reserva, o sistema gera o código de reserva e, finalmente, o caso de uso encerrado. Com isso, a gente tem a execução do fluxo principal, uma sequência de passos, né, que permitem chegar ao final do caso de uso. Vamos então agora explorar o conceito de fluxo alternativo. Então, nós temos aqui o passo 12, o agente não informa quantidade de acompanhantes. Então, nós temos aqui um local para definir a quantidade de acompanhantes. Bem, então o fluxo alternativo é o agente informa um ou mais acompanhantes. Mais uma vez, né, o caso de uso com desvio incondicionado, ele é acionado. O sistema disponibiliza assentos e o agente informa acompanhantes e seleciona respectivos assentos. Então, a gente pode ver aqui nessa grid o nome dos acompanhantes e os respectivos assentos. O desvio do sistema ele vai para o passo 13. O agente confirma pedido de reserva. Sistema gera código de reserva, caso de uso encerrado. Então, por isso, nesse caso, a gente exploramos aqui um fluxo alternativo do passo 12. Vamos ver aqui um fluxo alternativo do passo 13. Então, a gente confirma pedido de reserva. Fluxo alternativo, cenário alternativo que o agente cancela pedido de reserva. Ele não confirma. Após isso, o desvio para o fluxo para o passo 15, ou seja, caso de uso encerrado. Então, nós temos um segundo exemplo aí de fluxo alternativo. E vamos explorar o conceito de fluxo de exceção. Então, podemos ver aqui que o sistema avalia do cliente. Na normalidade, no fluxo principal, né, o agente iria selecionar a data, mas como houve uma exceção na validação do cliente, esse fluxo é desviado, né, um fluxo de exceção, e uma mensagem é enviada: cliente inexistente. Solicita-se então, né, que essa matrícula do cliente ele seja redigitado. Então, nós temos aí um exemplo aí de fluxo de exceção. Com isso, nós encerramos aí a parte 2 do modelo de caso de uso. Lembrando que a parte 1 foi o artefato gráfico, que é diagrama de casos de uso. E nessa segunda etapa, nós apresentamos aí os principais conceitos relacionados à descrição de caso de uso. Embora não seja definida como se deve ser feita, né, a descrição de acordo com a OML, o OML não define nada em relação à descrição, somente ela deve ser feita de forma textual. Foi apresentada uma melhor prática, né, de realizarmos a descrição por meio de fluxos principal, ou seja, um cenário principal. A partir dele são criados cenários alternativos ou fluxos alternativos. E em alguns momentos do fluxo principal são identificados fluxos de exceção. Até a próxima.